Ei, Boa noite, doutor Davi, tudo bem? tudo bem? Tudo tranquilo, muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente, é uma honra, é, é uma honra sempre ouvir o senhor falando, na verdade, né? Já tive algumas oportunidades, eu sei que muita gente aqui também, sempre que tem a oportunidade, gosta de participar desses eventos, porque o aprendizado é enorme, né? Então, não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar com a maior referência em uma área, assim como é o senhor, né? Então, é uma honra muito grande estar com o senhor aqui hoje. A última vez que eu encontrei o senhor foi lá no Wild Summit, no ano passado, em São Paulo. Wild Então, Summit. Ah, é o evento da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas. ah, lembro, lembro. Então, eu imagino que todo mundo que está aqui com a gente hoje, assistindo, já conhece o senhor, né? Com certeza. Mas talvez tenha algum desavisado aqui, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de você, que a gente sempre fala sobre, né? Mas eu queria ouvir um pouco de você. Davi Spillman falando de Davi Spillman. Tá, obrigado pelo convite, né? Eu acho que o grupo, gente, é importante dentro da nossa forma de ver a medicina, o atendimento o mais humanizado, né? A questão multidisciplinar é extremamente importante dentro do atendimento de qualquer pessoa que esteja precisando da área da saúde, né? Então, é muito com vocês. Eu tenho quase 40 anos de formado, né? E estou nessa área há muitos anos. Trabalhei na praia com os guarda-vidas, trabalhei na ambulância, trabalhei no helicóptero, trabalhei no CTI a minha vida inteira. Desde acadêmico eu fiz CTI, parei de fazer CTI, acho que tem uns 8 anos, talvez, mas foi a minha vida inteira trabalhando em CTI. Então, eu tive uma oportunidade como médico, né? Eu tive a oportunidade de ver todos as áreas de atendimento, desde a área mais básica, pré-hospitalar, onde o nosso guarda-vidas faz o suporte básico de vida na praia, né? Até o suporte básico e avançado de vida que vai ao pré-hospitalar, até o atendimento da emergência. Eu trabalhei em emergência também, né, na porta de entrada do hospital e no CTI. Né? Então, eu tive a oportunidade de dentro de toda a cadeia, da linha de cuidado do trauma, eu tive essa oportunidade de trabalhar nessa linha toda do trauma, né? A gente chama de linha de trauma agora, né? Que eu acho que é uma Uhum. ideia muito legal de pensar como linha do trauma, e porque dá a ideia da cadência de tempo, né, de atendimento, de prioridade, né, como começa, né, a cinética, por exemplo, no dentro do trauma, a cinética do trauma, entender toda a fisiopatologia do trauma, para entender o politraumatizado ou o traumatizado de uma forma diferente que a gente entendia antes. Depois entender, vem o APH, depois entender que o APH tem que ter as suas dificuldades. Cada passo desse tem suas dificuldades. Entender que ele leva para o hospital, e aí a porta da emergência tem que atender numa sala de trauma. Entender, quer dizer, toda uma linha de trauma, uma linha de cuidado que tem tudo a ver com o tema de hoje da gente, que é linha do tempo do afogamento, que foi um trabalho que a gente produziu e publicou há acho que uns 2 ou 3 anos só, e que modifica drasticamente, completamente a visão das pessoas, e que é o assunto de hoje que a gente vai explicar para quem está ouvindo a gente, né? Isso. Perfeito, professor. Então, na verdade, eu pedi para quem chegou depois, eu pedi para o professor Spielman falar um pouco dele. Eu imagino que todo mundo deve conhecer, né? Mas caso tenha algum desavisado. Então, para quem chegou depois, eu sou a Jade, eu sou enfermeira de trauma e faço parte do grupo de estudo de enfermagem do trauma. E a nossa proposta hoje foi trazer o Dr. Davi Spielman, maior referência que a gente tem em afogamento, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, não tem como falar de afogamento sem citar essa importante lenda que está com a gente aqui hoje, né? Então,
ele hoje ele é a cabeça da Sobrasa, né? A gente pode dizer assim. Eu imagino que para o senhor a Sobrasa, né, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, deve ser um projeto pessoal, né? Não só um projeto, uma sociedade, não só com fins externos, né? Mas eu imagino que para o senhor é um projeto pessoal, né? Assim, é uma dedicação de uma vida, né? A gente também não pode falar de afogamento sem falar da Sobrasa, né? E aí a gente não tem talvez outras referências tão grandes como a Sobrasa numa área como a gente tem, né? Então, são as diretrizes que a gente usa como referência, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, são diretrizes da Sobrasa, né? Como que foi, assim, aí eu tô já escavando mesmo, assim, mas como que foi, assim, o surgimento da Sobrasa e qual que é a relevância dela hoje em dia nesse sentido, né, de contribuir com essas diretrizes? Todas as informações que a gente usa atualmente no atendimento ao afogamento são as vindas da Sobrasa, né? A Sobrasa, ela veio de uma necessidade. A gente não pensou assim, vamos criar uma sociedade para ter uma sociedade? Não. Foi uma coisa assim, bem curiosa, bem interessante dentro da minha vida, que é assim, logo que eu entrei no Bombeiro, em 1990, né, a gente tinha muitas dúvidas sobre muitas coisas, né, muitas perguntas, nossa, tinha muita pergunta e pouca resposta, tá? E eu comecei a comunicar com o estrangeiro, com pessoas, né, procurar em revista médica, em revista, publicações científicas e começar a tentar achar algumas respostas para as nossas questões de afogamento. E nessa busca eu encontrei 2 ou 3 pessoas, né, que tinham alguns artigos, tinham muito poucos artigos do mundo inteiro. Eu encontrei 2 ou 3 Uhum. pessoas que escreviam. Naquela época a gente escrevia carta, uma coisa chamada carta. Acho que você não conhece aí, não. Né? Era isso. Era uma coisa que você Já ouviu botava falar? num lugar que chamava correio. Você pegava, envelopava, colava, lambia, colava, ia lá no correio, botava na caixa e aquilo chegava num lugar, né? Depois de chegar no lugar, aquilo o cara pegava, olhava, escrevia na máquina de datilografia ou no computador e imprimia, e aí aquilo respondia. Então, essa vai e volta levava 3 meses, 4 meses, alguma coisa assim. Tá? E eu escrevi a mesma carta para 3 ou 4 pessoas e recebi uma resposta só de volta. E essa pessoa, um grande sujeito, um médico, me escreveu que eles iam ter uma reunião de alguns especialistas, né, no país de Gales, e que seria interessante eu ir para ver, para trocar, etc, etc. Eu falei, pô, claro, vou sim. E aí me inscrevi para ir e tal, e aí conforme eu me inscrevi para ir, eles começaram a me perguntar qual era o meu time, que time eu ia levar, quantas pessoas. E eu não entendi que time, que eu não estou entendendo, né? Ainda tinha toda a questão da língua também, né? E aí eu achei estranho, mas eu estou indo para o Congresso Médico, tá? Então eu vou. E aí eu fui e tal, e teve várias dificuldades lá que eu deixar para um outro dia para contar, né? Dificuldades que mostram como a gente tem dificuldade na hora de crescer, como a gente erra antes de acertar, né? Eu acho que é muito importante isso. E aí, num determinado momento, e assim, tem coisas engraçadas assim, cada evento que tinha, era um grande evento. Na realidade, não era só um encontro médico, tinha campeonato de salvamento aquático, reuniões de diretoria, era um evento de 4, 5 dias. Cada vez que eu ia num evento que estava marcado, eu ia de terno, todo mundo estava à vontade. Eu ia à vontade, todo mundo estava de terno. Eu, porra, não acertava uma. Até que num dia lá tinha uma reunião geral. Eu falei, porra, reunião geral, eu fui de terno, né? Essa vez eu acertei, ainda bem. E aí tinha gente pra caramba, tinha umas 1.000 pessoas, né? E eu achei esquisito e tal. E aí, conforme foi passando, eu entendi. Eles estavam fundando um organismo internacional chamado ILS, International Life Saving Federation. E eu, porra, eu olhei, cara, demorou um tempo para entender e tal.
príncipe de País de Gales estava presente na cerimônia, ver como é que era formal a coisa, né? E aí, de repente, estava com a minha esposa, de repente, num determinado momento, chamaram David Spillman from Brazil. Olhei para minha esposa, ela olhou para mim e eu falei assim, não é possível, cara. Então, acho que estão falando o nosso nome. E aí repetiram e tal, até que um cara apontou para mim assim, eu falei, eu vou lá então. Aí fui lá no palco, me abriram uma carta gigante, né? Era uma carta de intenção. E aí eu assinei a carta lá, né? E aí demorou para cair a ficha e eu entendi que era o compromisso de estimular e de criar algum organismo que representasse o Brasil dentro da área do afogamento no mundo. E assim foi a criação da Sobrasa. No ano seguinte, eu levei um ano organizando, juntando as pessoas. Eu falei assim, eu tenho a obrigação de juntar esse pessoal para a gente discutir, para entender, para... Né? Essa acho que foi uma experiência, essa do País de Gales, foram 4, 5 dias de evento. Foi uma experiência que tem muita história para contar, mas a história da Sobrasa foi essa, uma necessidade que eu me senti na obrigação de criar esse organismo, né? E aí a Sobrasa tem 25 anos agora, né? Quer dizer, talvez mais idade do que alguns que estão nos assistindo, né? Sim. E é isso, ao longo desses anos todos, de uma forma ou de outra, fica muito na minha mão, né? Porque eu acho que a grande função de um líder não é ele fazer as coisas, mas juntar as pessoas, entender que cada um pode dar uma parte, né? Que não é exatamente o que você quer da pessoa que ela faça, e sim o que ela pode dar. E um líder tem que entender exatamente essa diferença, né? Do que eu quero e do que você pode dar. E aceitar de bom grado que cada um possa dar coisas diferentes em níveis diferentes. Eu acho que isso é muito importante para você manter um grupo unido. O grupo é muito unido, né? Muito unido, é excepcional, ninguém ganha um tostão. E isso a gente fez questão logo no início, quer dizer, eu nunca recebi nenhum, pelo contrário, sempre tiro do meu bolso para ir nos eventos, para fazer as coisas. E eu acho que isso é super importante porque tira a questão. Logo que a gente tem alguém interessado em juntar-se a nós com alguma intenção que não seja idealista, né? Ela logo percebe, aqui eu não vou ganhar nada do que eu quero e sai fora. Então, fica a nata da nata. E o que é mais incrível de dizer, Jade, é que a nata da nata hoje em dia, pelo menos, tem 90 mil pessoas, 90 mil seguidores e pelo menos 3 mil voluntários fazendo alguma ação pela Sobrasa no Brasil todo, não só no Brasil, né? Tem na Espanha, Chile, Peru, Uruguai, Sim. Argentina. Assim, e eu acho que isso é a capacidade que a gente tem de unir, saber que cada um é diferente e que isso é que nos torna rico, as nossas diferenças. Não que a gente, todo mundo pense igual, mas que a gente, claro, tem que ter um ideal comum. Né? E quando a gente estabelece, e a gente estabeleceu a missão da Sobrasa, é unir as pessoas para reduzir o afogamento. Não é reduzir o afogamento, é unir primeiro as pessoas para então reduzir o afogamento. E aí dá super certo, né? Eu fico muito feliz de saber que o nosso projeto que nasceu lá no País de Gales, em 1994, tá já passou a adolescência e está nessa maturidade. Sim, com certeza. E é muito legal ouvir essa história, eu não conhecia essa história. E, na verdade, eu coordeno uma liga de trauma aqui em Brasília, de enfermagem de trauma da Universidade de Brasília, e, por exemplo, sempre que a gente trabalha o tema afogamento, a gente usa, inclusive, não só as diretrizes, mas usa os materiais, né? Então, tem muito material da Sobrasa disponível para fazer toda essa divulgação em relação à prevenção, né? Inclusive, qualquer pessoa que já tenha assistido alguma palestra do senhor uma vez na vida, sabe que o foco nunca vai ser ficar falando sobre como resolver o problema depois de estabelecido, né? A ênfase sempre vai ser em como prevenir. Isso eu acho que é uma questão essencial de ser abordada. Então, antes da gente entrar aqui no tema propriamente dito da linha do tempo, tem uma questão que eu estava pensando aqui, não sei se o senhor concorda comigo, mas a gente observa que, em geral, as diretrizes internacionais
para atendimento de PCR, por exemplo, de parada cardiorrespiratória, ela sempre tem uma ênfase nas causas clínicas, inclusive várias diretrizes que são, assim, é, basicamente clínicas, como a CLS, inclusive sugerem que essas diretrizes podem ser, esses algoritmos podem ser utilizados para causas traumáticas, quando a gente sabe que não é bem assim, né? Então, por exemplo, PCR traumática, a gente não pode usar o mesmo algoritmo que a gente utiliza por uma PCR clínica, principalmente se tiver perfuração de tórax, abdômen. E eu vejo que isso acontece muito para afogamento, né? A gente sabe que a ênfase do atendimento inicial é diferente e muitas vezes isso não é ressaltado por organismos em geral, por mais que esses órgãos não sejam específicos voltados para o afogamento, mas que tratam dessas emergências em geral e não fazem esse direcionamento muitas vezes, né? A gente vê muitas vezes uma parada cardíaca por afogamento, por exemplo, sendo tratada como uma parada clínica. Então, o senhor percebe isso? Por que o senhor acha que isso acontece? Por que essas diretrizes são tão voltadas para as causas clínicas, por exemplo, afogamento e outras causas traumáticas acabam sendo um pouco deixadas de lado? Eu acho que tem a ver com alguns fatores, na minha opinião. Primeiro se eu, como profissional, tenho apenas, eu sou um carpinteiro, eu sou um mecânico de obra, ou mecânico de oficina, ou me encare como um peão mesmo, um peão que está lá, trabalha com a mão. Se eu tenho só um martelo, tudo para mim é um prego. Eu não tenho chave de fenda, eu não tenho alicate, eu não tenho serrote. Então, tudo que botar na minha frente, a única ferramenta que eu tenho é martelar. Então, eu acho que a primeira dificuldade é essa. Né? Eu acho que é a dificuldade de você entender que você precisa de uma gama muito grande. Quando se fala em medicina e saúde, você precisa de uma gama muito grande de ferramentas. O que são as ferramentas? São os protocolos, o conhecimento, a fisiopatologia, a etiologia, o tratamento, né? É todo que envolve. Né? Então, isso já é muito grande. Você vê assim, quando a gente compra os livros, né? Os livros não são livros Sim. fininhos que você lê uma tarde. Né? Então, isso é uma dificuldade. Tá? Então, se eu consigo aprender um protocolo, eu falo, pelo menos um protocolo eu já tenho. Né? Então, assim, só que existe também uma coisa que é marketing. Né? Existem sociedades que vieram antes, existem sociedades com um poder de marketing muito maior, que conseguem, por exemplo, lançar, por exemplo, a só compressão, né? E a só compressão ganha um vulto que todo mundo quer fazer só compressão. Agora, então, assim, eu posso ser herói, posso ser o máximo fazendo só a compressão, que é fortão, meu tríceps está bem. Então, assim, te dá uma ferramenta como se essa ferramenta fosse dar para qualquer coisa, e não dá. Né? E com o passar do tempo, os estudos e as investigações, e aí falando de afogamento, e isso serve para todo o resto, a gente percebeu claramente que cada situação é uma situação diferente. Né? Primeiro, a gente tem que entender que existem dois tipos de paradas básicas, né? Quer dizer, de origem cardíaca ou de origem respiratória, né? E dentre essas causas também existem diferenças. Né? E que a parada de origem respiratória, que é o afogamento, o trauma, a hipotermia, a intoxicação exógena, as causas em crianças, elas têm como origem a falta, e usualmente, de oxigênio. E se eu fizer só compressão, não estou dando melhor. E se eu começar pela compressão, também não estou dando melhor. O melhor é começar pela ventilação. Mas complica, né? Eu acho que complica, e acho que essa sociedade, como a American Heart, né? ela veio antes do Conselho Internacional. Ela está estabelecendo as regras ou os protocolos muito antes. E isso foi valorizado. Eu não acho que seja a responsabilidade dela por isso. Eu acho que nós utilizamos o que havia no mercado e fizemos uma correlação errada. Né? Pegamos, por exemplo, a chave de fenda por um parafuso grande, né? E tentamos botar a chave de fenda num parafuso pequeno. Vai funcionar? Vai, mas não vai funcionar do jeito se eu tiver a chave certa. Eu acho que é uma coisa assim, eu preciso da chave certa, e eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, o pré-hospitalar é uma coisa muito nova. Né? Antes, eu todo o tempo
que o paciente morria em casa, né? Porque o tempo que levava para chegar a ambulância, se alguém chamasse, ou na rua ou em casa, o tempo que chegava, demorava para chegar, quando a ambulância chegava lá, já estava morto. Entendeu? Se tivesse que morrer, já estava morto. Então, assim, sou desse tempo em que o paciente que passava mal em casa e na rua, por trauma, não chegava no hospital. E aí eu acompanhei o outro tempo que foi o início desse volume de ambulâncias colocadas na rua que o hospital não conseguiu atender. O hospital ainda está tentando se adequar a esse volume de pacientes que chegam clínicos e de trauma ao hospital. Então, tudo isso, por mais que a gente quisesse que a coisa fosse certinho, os protocolos e tudo mais, isso vai fazendo a gente pensar, vai fazendo a gente pensar que a gente tem um paciente que ele tem uma patologia, dentro dessa patologia tem várias severidades, né, vários comprometimentos, e que isso precisa ser respeitado dentro da minha possibilidade também. Eu tenho tempo para pensar nisso? Vou pensar. Eu não tenho tempo? Então eu vou fazer o máximo que eu conseguir. Isso não quer dizer que fazer, por exemplo, CAB num paciente que seria melhor ABC, não quer dizer que eu estou fazendo mal, não quer dizer que eu não estou fazendo bem. Eu estou fazendo bem. Eu só não estou fazendo o melhor que eu poderia fazer para esse paciente. E isso agora está extremamente questionado, né? E eu acho muito legal isso, né? Agora, abre um campo de... agora eu não preciso saber mais só o ABC, eu preciso saber o ABC, o CAB, só compressão e vários outros protocolos de trauma e sangramentos volumosos, ITRM. Quer dizer, é um mundo muito grande que se abre. E é normal, toda coisa nova haver uma certa resistência de quem está confortável com aquela situação. Eu estou dentro da caixinha, né? Não quero que a coisa mude, eu quero continuar dentro da minha caixinha. Então, é natural, quando você lança alguma coisa nova, quem está aí na minha idade, 50, 60 anos, fala assim, não, isso não, isso não. Eu acho que existe uma certa prudência, que eu acho legal, uma prudência de que nem tudo que vem novo é positivo. Acho que a maioria das coisas não são coisas novas que não vêm para ficar, mas que tem muita coisa muito positiva e aproveitável. E eu, como no meu conforto, eu prefiro, não, vou continuar fazendo o que eu estava fazendo antes. Ou que eu não tenha tempo para me inteirar disso aí, porque o volume de informação que a gente recebe hoje em dia é absurdo, né? A gente não consegue dar conta de 5% do que a gente recebe por dia, né? E tem que filtrar muita coisa. Sim, com certeza. E aí, entrando especificamente na questão da linha do tempo, no afogamento, no próprio estudo, o senhor e os colaboradores comentam sobre a questão de que muitos casos de afogamento, na verdade, são subnotificados, porque nem todos agravam o suficiente para a vítima ser internada, por exemplo. E aí, é clara essa questão do reforço da prevenção, mais uma vez, né? Então, vocês abordaram a questão de preparar, prevenir, para depois reagir e, por fim, mitigar, né? Então, a última questão a ser abordada é a questão da mitigação. O que o senhor acha que, assim, a partir da criação da linha do tempo, né, dessa diretriz, né, desse planejamento, o que o senhor acha que isso trouxe de novo e de transformador, assim, para o atendimento em relação ao afogamento? Qual que é o grande diferencial dele? Eu, antes de entrar no afogamento propriamente dito, eu queria dizer que a linha do tempo, a gente pensou para afogamento e depois a gente viu que é a linha do tempo do trauma. Ela funciona, ela é exatamente a linha do trauma, né? Então, assim, eu vou pensar primeiro em trauma para que fique mais amplo o nosso universo como de quem está ouvindo e nós dois. A linha do trauma também nasceu como uma pessoa de frente, e eu sou uma pessoa de frente que sempre esteve na frente do atendimento, não sou um cara de universidade, ou que estava lá na universidade pensando em que eu vou investigar, não, pelo contrário, eu tinha a necessidade eu tinha várias perguntas e queria as respostas. Nós juntamos um grupo pequeno e queríamos falar de prevenção,
né? Entender um pouco melhor a prevenção. E quando a gente começou a discutir, a gente entendeu que a definição da prevenção para cada um era diferente. E a gente ficou assustado, falou assim, pô, mas não estou entendendo. Então, alguma coisa está errada, né, dentro desse universo. A gente foi procurar em algumas sociedades e cada um tem uma denominação para prevenção. Eu falei assim, cara, isso fica difícil. Como é que eu vou comparar a minha prevenção com a sua se você acha que a tua prevenção é uma coisa e a minha é outra? Então, a gente começou a entender que não era só essa questão. Existiam várias questões na linha do tempo do trauma ou na linha do tempo do atendimento que eu tinha um conceito e as outras pessoas, quer dizer, e cada um tem conceitos diferentes. Então fica muito difícil em ciência a gente fazer um trabalho e comparar uma pera com uma maçã. A gente tem que comparar uma pera com uma pera, uma maçã com uma maçã. Né? E para isso eu tenho que definir o que é uma maçã, o que é uma pera. E nós nos deparamos com coisas assim muito interessantes do tipo cinto de segurança é prevenção? E aí a gente perguntava, cinto de segurança é prevenção? Todo mundo, claro, é prevenção, não, prevenção. Né? E isso foi repetido para a gente. Né? Cinto de segurança é prevenção, cinto de segurança é prevenção. E aí a gente começou a entender, mas ele previne o evento trauma? Não. Bom, não evita o evento trauma, ele não é prevenção. Qual é a função do cinto? A função do cinto só vai entrar em funcionamento no momento em que houver o trauma, ou seja, a freada do carro, né? A batida. Mesmo que você não bata com o carro, na hora que vier a freada, aí ele vai ser acionado. Se ele vai ser acionado na hora que você frear, você já está dentro do evento trauma. Ele pode ser mínimo. Qual é o evento mínimo de trauma? E aí todo mundo vai entender. É você dar uma freada, nada aconteceu, mas o trauma psicológico está aí. Né? Você está tremendo, né? Você ficou assustado, podia ter matado alguém, podia ter se machucado. Então, assim, não é só físico, né? Existe toda a parte psicológica. Então, o cinto de segurança não é um mecanismo, uma ferramenta de prevenção. Ele é uma ferramenta de mitigação, ou seja, quando o trauma, o evento ocorrer, ele vai evitar que seja mais severo, ele vai minimizar a lesão, porque ele vai me segurar, vai me evitar que o meu rosto vá contra o painel de vidro, vai me evitar que meu peito haja um trauma no volante. Então, ele não é prevenção. Então, esse conceito na realidade, era prevenção do agravamento da lesão, mas prevenção do agravamento não é prevenção. E, por incrível que pareça, ainda a gente, depois dessa reconstrução do que é o trauma, ainda a gente vê que, por exemplo, organismos tão importantes quanto a OMS ainda não fizeram o clique. E tem que fazer o clique, porque o que a gente quer é que não aconteça o trauma. Né? Se acontecer, tudo bem, que ele seja minimizado. Mas a gente tem que entender, na linha do tempo, a gente tem que entender aonde se situa cada medida que a gente vai fazer em relação ao trauma. Então, por exemplo, e aí entra na linha do tempo. E aí a gente começou a entender a linha do tempo. Né? A gente começou a entender que a gente tem basicamente 3 fases na linha do tempo. Né? Basicamente não, são 3 fases. Pré-evento, evento e pós-evento. Pré-evento, eu tenho 2 categorias ali. Eu tenho uma categoria que é a preparação. Preparação basicamente é educação e preparação de recursos, de equipamentos, protocolos, né? Digamos assim, que eu estou me preparando para uma enchente, por exemplo, uma inundação. Então, eu tenho que educar a comunidade, eu tenho que educar os profissionais, eu tenho que capacitar os hospitais para atender, mas eu tenho que também ter uma retroescavadeira, eu tenho que ter ambulância, eu tenho que ter equipamento de apertar, eu tenho que ter equipamento. Então, é toda a preparação que eu antecipo que pode acontecer na frente. Né? Sendo que, antes de começar qualquer coisa na preparação, eu tenho que entender o problema.
Ou seja, eu tenho que fazer um bom diagnóstico para, então, pensar. Então, digamos aí, vamos falar um pouquinho de trauma, por exemplo. Eu tenho uma esquina que toda hora bate um carro com o outro. Né? Qual o problema ali? Esse trauma, né, de um carro com a colisão de um carro com o outro. Mas por que eles estão colidindo? Os dois estão bêbados? Pode ser. Um está bêbado, tem um bar do lado? Pode ser. Pode ser que o cruzamento, quando eu vejo, tem uma árvore que não me deixa ver o outro? Pode ser. Então, assim, primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o problema. Qual é a gravidade, o perfil das pessoas que estão envolvidas, que horas que acontecem, por que acontece. Quando eu entendo isso, eu faço um bom diagnóstico do problema. Fazendo um bom diagnóstico do problema, eu começo a me preparar. Então, quais são os recursos que eu vou precisar? Eu vou precisar desse. Bom, eu preciso educar. Quem é preciso educar? Quem vai prevenir, quem está ali no sinal, o guarda de trânsito, o profissional de saúde que vai atender lá na frente, o bombeiro que vai atender se houver o trauma mesmo. Então, toda a parte de educação. Então, preparação é tudo isso. É o que tem mais tempo e menor custo para a gente. Depois disso, vem logo em seguida a prevenção. E a prevenção é dividida em duas partes. A prevenção ativa, que é tudo que eu faço no ambiente para reduzir o risco. Então, nesse caso, por exemplo, do cruzamento, do trânsito, é colocar um espelho ali, um espelho para que a pessoa que vê ali possa conseguir enxergar o outro cara que está vindo do outro lado. Ou colocar um roundabout, como é? Aquele negócio circular que botam ali no cruzamento, ao invés de ser um cruzamento que você cruza de um lado para o outro. Então, tudo isso é preparação ativa. Eu tô intervindo no risco ambiental. E aí, no risco do trauma, aí você pode pensar no incêndio, no afogamento, no desabamento, na colisão, em todos os tipos de trauma. É exatamente a mesma coisa. Eu estou fazendo redução de manejo de risco ambiental, tá? Local. Prevenção ativa. Prevenção reativa é toda aquela que eu vou atuar no comportamento da pessoa. Vou fazer com que ela possa enxergar o risco e vou fazer com que ela possa reduzir esse risco através de, por exemplo, não ir à praia e usar álcool, não dirigir e usar álcool, não dirigir, não virar para trás, não pegar o telefone, o celular para dirigir. Tudo isso é prevenção reativa, ou seja, porque está muito próximo de acontecer o evento. Né? Se eu bobear, aquilo passa de prevenção reativa para o evento. E quando dispara o evento, é a linha mais importante dali. Tudo que vem antes é preparação e prevenção. Tudo que vem depois é reação e mitigação. A reação é muito, muito simples, né? É tudo que você faz para reagir ao trauma ou àquela situação de trauma. Né? E aí você tem algumas possibilidades. Você tem basicamente 3 ou 4 possibilidades. Né? Você tem uma possibilidade de você sair sozinho daquela situação, e aí pensa num desabamento e você conseguiu sair sozinho, um afogamento você conseguiu sair sozinho, ou uma colisão. Alguém vir te ajudar, ou seja, algum paisano, alguma pessoa que está ali te ajudar a sair daquela situação. Ninguém fazer nada e você não ter ajuda de ninguém. No caso do afogamento, você morre. Não é a mesma coisa de uma colisão, porque a colisão dá mais tempo, o afogamento em 3, 4, 5 minutos você está morto. Então, se alguém não te tirar ou se você não conseguir se tirar, acabou. E aí, a quarta seria o APH chegar, o profissional ao chegar para fazer alguma coisa. No momento em que o APH chegou para fazer o atendimento durante o evento, ele já está fazendo mitigação durante o resgate. Ou seja, ele não vai esperar acabar todo o resgate para começar a mitigar. Não, ele já está mitigando ali. Como? Hiperestendendo o pescoço, imobilizando o pescoço. Todo o procedimento que você ainda está durante o evento fazendo ações
né, para mitigar a lesão à frente. Isso tudo é mitigação, e elas se juntam. E a gente não tinha ideia desse contexto, quer dizer, quão rico é isso dentro do trauma, incluindo afogamento. A gente pensava coisa digamos assim, meio psicoticamente, né? Meio anárquico, né? O cada um que vivia essa linha do tempo pensava. O epidemiologista, o sanitarista pensava na parte de prevenção. O cara que faz a pH pensava na parte do resgate. O cara que faz primeiro socorro, ou que estava no hospital, pensava só na parte de primeiro socorro. Então fica uma divisão muito monocular do processo todo do trauma. E quanto maior você tem uma visão de todo o evento, mais soluções você pode dar para esse evento. Né? Então, essa é a linha do trauma, né? E que é a linha do afogamento. Foi criada para o afogamento, mas é exatamente igual à linha do trauma. Né? Você precisa entender toda essa linha para poder ter melhor atuação. Sim, e fica uma visão monocular, e aí acaba que acho que o pessoal lembra só das etapas finais, né? E a prevenção ali acaba sendo deixada totalmente para lá, porque às vezes a gente, como profissional de saúde, não vê o nosso papel na prevenção, né? Vê o nosso papel na solução dos problemas que já estão lá, né? Então eu ia comentar justamente isso na hora que eu perguntei sobre a questão da linha do tempo no afogamento, o quanto a gente consegue ver essa relação muito clara no trauma em geral, né? Então, a gente fala muito sobre. A gente sabe que a maior parte das paradas cardiorrespiratórias extra-hospitalares são por causas preveníveis, né? Sejam traumas ou sejam clínicas. Então, a gente fala muito sobre a importância do cuidado dos fatores de risco para as causas clínicas, fala sobre obesidade, sobre sedentarismo, sobre todas aquelas comorbidades, e a importância de se cuidar para aquilo, e aí talvez fique um pouco deixado de lado esses mecanismos de prevenção para todas as causas traumáticas, para afogamento, né? E o que você acha que você. Eu acredito que a maior parte de quem está assistindo sejam profissionais de saúde, estudantes da área da saúde. O que o senhor acha que é importante os profissionais, os estudantes, né, da área da saúde terem em mente em relação a cada uma dessas etapas da linha do tempo, no trauma e no afogamento? O que é importante ter noção para atuar? E aí, desde o início ali da prevenção até a mitigação. O que é importante assim, ter como ponto-chave? Eu acho que cada fase dessa ela tem a sua importância e o seu profissional mais adequado. Isso aí é uma verdade. Acho também que quando a gente vive num país, quando a gente vive num país onde a gente está sempre reagindo, a gente está sempre na reação, a gente está sempre apagando fogo, a gente nunca está pensando na prevenção. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente está vendendo o almoço, né, para comprar o jantar. É isso que acontece com a gente. Né? E quando eu falo com a gente, eu não estou falando, e eu acho que isso é importante para a gente, eu não estou falando só Brasil, só país em desenvolvimento. Né? Eu acho que isso acontece no mundo inteiro, de formas diferentes. Nós estamos num ciclo em que a gente consegue um pouquinho à frente, o pessoal na África está um pouco atrás, o pessoal na Ásia um pouco atrás, o pessoal na Europa um pouco à frente, mas eu não vejo nenhum país no nível que eu gostaria de ver. Ou seja, embora, por exemplo, na Europa, né, não é nos Estados Unidos, não, mas na Europa, eles têm assim. Você tem que ter o básico para poder pensar no avançado. Você tem que ter o feijão e o arroz e a farofa para poder pensar na azeitona, né, e até chegar no caviar, se é o que você gosta, ou no vinho mais. Então, assim, eu acho que a gente tem como a gente está sempre correndo atrás, fica muito difícil ter tempo e espaço dentro da gente para pensar à frente. Eu só penso à frente, dizer assim, quanto foi criado, quantos filósofos, quanta filosofia foi criada na Grécia Antiga. Não foi criado porque eles são mais inteligentes do que a gente, porque eles não tinham muita coisa para fazer. Né? Eles
Era essa a função, pensar. Né? E agora, hoje em dia, a gente tem muito pouco tempo para pensar. Né? É muita informação chegando, é o tempo todo reação. Com a Covid, a Covid é a explicação, é a demonstração clássica de que a quantidade de reação da gente é tão grande que a gente não consegue pensar no o que a gente vai fazer amanhã. Como é que vai ser amanhã? Não, eu tenho que pensar no hoje, porque está tão brabo, eu tenho que pensar no hoje. Eu acho que essa questão é fundamental, né, para a gente entender a nossa dificuldade para enxergar o todo. Né? Eu estou pensando no agora porque eu vivo o agora. E quando você pensa no agora, o sanitarista, o epidemiologista pensa naquele agora de prevenção. O outro, cada um está com a sua visão. Só que a gente, o trauma vamos falar de trauma, né? Mas as doenças geralmente, o trauma é multidisciplinar. Ele precisa de todo mundo atuando junto. E aí, quando você bota todo mundo numa sala, você tem cada um puxando a brasa para sua sardinha. Né? É lógico que quando você previne o custo disso em termos de dinheiro e em termos de vida, é muito menor. E aí eu quero dar a minha experiência própria. Eu trabalhei quase 33 ou 34, 35 anos em terapia intensiva, talvez 35, 36 anos em terapia intensiva. Ou seja, terapia intensiva tem, e na maioria das vezes tinham 10, 12 leitos, não tinha mais do que isso. A gente tinha mortalidade no CTI, 35 chegava às vezes a 50% do doente. Você imagina que a cada 2 doentes, um morria, mesmo com tudo que a gente fazia. Isso é extremamente impactante no nosso sucesso de super-herói ou de grande profissional que vai fazer a diferença. Porra, de cada 2 pessoas eu consigo ajudar uma. Aliás, que sai do CTI. Né? Isso não sei nem se sai do hospital. Então, assim, eu acho que eu olhei isso e o trabalho que eu fazia na questão do afogamento tinha um impacto na sociedade ou pela sociedade, mas assim, infinitamente maior. Né? Então, eu acho assim, e eu acho que aí é uma sugestão, se você trabalha no APH e gosta do APH, não é para você deixar de trabalhar no APH, continua trabalhando. Mas como voluntário, como razão de vida, você vai ter muito mais sucesso, mas muito mais sucesso, se você puder impactar alguém com a prevenção. Seja a prevenção de qualquer coisa. Se você gosta de incêndio, né, de desastre, inundação, não interessa. Qualquer tipo de trauma, e o trauma tem essa característica dele ser, por exemplo, em afogamento, 99% das vezes o trauma é evitável, ou seja, eu não precisava acontecer. 99%. Olha que coisa. Então, se cada 100 eu consigo ajudar 99 pessoas. Então, assim, se você gosta do APH, continua fazendo APH, mas pense em algum projeto que você possa fazer com a comunidade local e não pense grande, eu quero mudar o mundo. Não, começa mudando as pessoas que estão do seu lado. Né? O camarada que estuda com você, muda um outro, muda em casa, mostra que, por exemplo, às vezes uma atitude simples como uma panela no fogo, com o cabo para fora, pode queimar uma criança, um irmãozinho. E a panela tem que ficar lá no fundo do fogão. São medidas de prevenção muito simples, que têm um grande impacto. Depois que acontece o evento, né, seja qual ele for, você está só mitigando, você está só reduzindo contenção de dano, né, controle de dano. Né, não está mais sendo impactante. Então, eu acho que você pode ajudar. Você não precisa mudar a sua área. Né? Eu acho que é muito legal. Eu adoro fazer resgate, eu adoro trabalhar em CTI, eu adoro trabalhar em APH, eu me sinto bem ajudando, mas eu me sinto melhor ainda quando eu vejo que a coisa não aconteceu. Caraca, não aconteceu. É porque passa muito num anonimato. Então, às vezes, não tem o reconhecimento que tem você atuar no APH ou no primeiro socorro, numa sala de emergência, etc, etc. Mas eu acho que cada um pode descobrir um caminho bem legal para atuar na prevenção. Prevenção
É o que mais faz a diferença no trauma. Com certeza. Eu acredito também que, como profissional de saúde, eu acho que existe um dever inerente de, inclusive, educar as pessoas que estão próximas da gente, inclusive familiares. Então, eu sempre falo para os meus alunos sobre a importância de, aí seria até um pouco de atuar na mitigação, na verdade, mas de eles aprendem esporte básico de vida e às vezes eu falo para eles, ensinem isso para a família de vocês, porque isso não precisa ser um profissional de saúde para saber. E você sabe fazer todo o atendimento, mas talvez se você precisar dele, dentro da sua família não vai ter quem saiba fazer isso, né? E aí, E tanto em você, relação a... você, Diga. né, Jade? E você, né? Porque se você passar Exatamente. mal, tem que ter alguém para fazer em você, né? Então, assim, Exatamente. importante, claro. E eu acho que tem uma outra coisa já de muito interessante. A sociedade como um todo, sempre que alguém vai, e eu tenho certeza que, se não 100% das pessoas que estão ouvindo a gente, talvez 90% das pessoas que estão ouvindo a gente agora, pensaram em que iriam ouvir aqui de afogamento, iriam ver como fazer ressuscitação, como fazer resgate, né? Isso é uma clássica. E é normal isso, né? Então, assim, é normal a gente, e eu uso muito isso, eu uso muito o resgate e os primeiros socorros para atrair as pessoas e mostrar um mundo novo, diferente, né? É o marketing também, né? Eu sei que as pessoas estão interessadas em ouvir primeiro socorro e eu falo de primeiro socorro, mas eu aproveito esse momento para falar quanto importante é a sua função dentro da sociedade realizando prevenção. Quanto o impacto é muito maior, pelo menos 9 vezes maior. Sim, com certeza. E aí, uma questão que eu ia citar, inclusive em relação ao afogamento que a gente observa, muitas vezes, eu já atendi algumas ocorrências assim, em que, por exemplo, a criança se afogou num balde quase vazio, e a família ficava, mas eu não tinha ideia de que isso podia acontecer, eu nunca pensei que a criança fosse ficar presa ali, isso fosse acontecer. Às vezes a piscina que estava desprotegida, a pessoa fala, nossa, mas foi 1 minuto de desatenção, e às vezes era uma série de medidas que podiam ter sido tomadas, de, por exemplo, proteger a piscina cercada, que não ia ser aquele momento de distração que ia levar aquele fato, né? E aí a pessoa fica se sentindo culpada porque ela devia ter ficado vigiando, alguma coisa assim, né? Então, muitas vezes é uma falta talvez de orientação em relação à prevenção de medidas que seriam fáceis, né? Medidas que todo mundo deveria tomar. O nosso lema, o lema da Sobrasa é prevenir é salvar. Então, todos aqueles que querem salvar, que gostam de salvamento, faça prevenção. Educar para não afogar. Uma pessoa educada, ela não se afoga. Uma pessoa que não tem educação, no sentido bom, né? Não é mal educada, mas assim, no sentido de que não sabia que um balde com um pouquinho de água, uma banheira, uma cisterna aberta, uma porta de banheiro aberta, uma tampa de privada aberta, uma caixa d'água, uma bacia, tudo isso é risco dentro de casa. E a gente, não sabia, caramba. Todas essas coisas que eu falei acontecem, pelo menos a cada 4, 5 dias acontece uma morte de uma criança dentro de casa com uma situação dessa que eu falei. Então, assim, e a pessoa, quando ela se dá conta de que aconteceu, se ela conseguir reparar isso e não perder a criança, porra, é ótimo. Mas normalmente é alguma coisa trágica, né? E é uma perda que é uma cicatriz, é uma ferida que não cicatriza, né? E que poderia ser evitada com 5 minutos de busca, 5 minutos de convencimento. Então, assim, é muito pouco para conseguir muito, né? Então, assim, eu recomendo. A minha recomendação é prevenir, prevenir, prevenir. Com certeza. Aqui em Brasília ocorrem muitos casos de pessoas que se afogam lá no Lago Paranoá por embriaguez. Então é muito comum quando a gente sabe que teve um afogamento lá no lago, a gente já pergunta, a pessoa tinha bebido? Geralmente tinha. E é um dos fatores, por exemplo, que talvez as pessoas levam um pouco a sério, né? E não acham que é muito parecido com a questão dos acidentes de trânsito, né? A pessoa, não, mas eu estava bem, eu não estava bêbada, né? Eu estava bem para dirigir. Então era só um mergulho, e aí isso acaba virando uma ocorrência muito pior, né? Isso seria o comportamento de risco, né? A prevenção Sim, reativa. Eu
eu atuar na pessoa e dizer assim, olha, não bebe porque a bebida promove um subjugamento do risco ambiental e uma supervalorização da sua competência aquática. Então, é uma coisa extremamente arriscada. A gente tem nos nossos canais YouTube, nós temos 7 ou 8 vídeos só sobre álcool, só falando sobre álcool. Álcool no pai que está cuidando da criança, álcool em si, álcool, toda a masculinidade tóxica relacionada ao álcool, eu posso, eu consigo. E na hora que você prova na hora que você percebe que não pôde, afogamento não tem normalmente segunda chance. Bobeou o primeiro aprendizado leva normalmente a uma situação muito trágica, que não é como você cortar um dedo ou bater um carro e de repente a maioria das colisões você sai vivo. Não, você está dentro d'água, você avaliou mal e isso vai ter um custo, vai ter o custo maior que poderia, a sua vida. Sim. É, eu queria fazer mais uma pergunta que não tem, assim, até fugindo um pouco, mas ainda falando sobre a questão do afogamento, que é uma dúvida que eu tenho, algumas pessoas me perguntaram também, se a gente já tem dados agora desse período pós-início de pandemia e de isolamento social relacionados ao número de casos de afogamento, porque, se por um lado, por exemplo, clubes e praias estão fechados, por outro, as pessoas estão dentro de casa, algumas pessoas têm piscina e outros meios de risco em casa. A gente já tem algum dado sobre esse número de afogamentos nesse período? A gente não tem esses dados, mas a gente tem uma hipótese de que o número de casos de afogamento dentro de casa deve ter uma elevação com crianças, sim, porque você está mais em casa, e em casa tem esse aspecto, em casa principalmente, em casa não é um lago, um rio, uma praia, em que você ainda presta uma certa atenção. Você está dentro de casa, aquele ambiente é o seu porto seguro. Isso te dá uma segurança de que você está protegido contra o mundo enorme, né? E isso Uhum. abre algumas portas de risco, né? Para criança muito pequena. O afogamento em casa acontece muito de crianças de 1 a 4, 5, 6 anos de idade. São as crianças mais vulneráveis, principalmente nessa primeira infância aí, de 1 a 3 anos, onde a criança às vezes não entende nem o que é a água, ela não tem medo, né? E ela é curiosa, ela não aprendeu, e essa é uma faixa de muito risco. Sim. Falta 5 minutos para dar 1 hora de live, eu acho que passou super rápido. É tão tranquilo ouvir o senhor falando que dá para ficar horas aqui ouvindo. Eu queria que o senhor falasse, fizesse um fechamento da questão da linha do tempo, no trauma e no afogamento, em relação ao que eu sei que o senhor vai falar que é prevenção, com certeza, mas alguns pontos que é importante a gente levar em consideração e que a gente tem que ter atenção especial. E aí eu sei que o senhor sempre fala, não só para profissionais de saúde, por exemplo, não só para médicos, não só para enfermeiros, mas sempre fala para a sociedade em geral, né? Para leigos, para os familiares, para os socorristas, para os salva-vidas, para os brigadistas, para todas as pessoas que de alguma forma podem atuar, né? Tanto na prevenção quanto nas outras etapas. O que o senhor acha que é importante deixar de mensagem para todas as pessoas que talvez tenham sido tocadas, né, sobre a importância da prevenção e como elas podem agir, como elas podem contribuir? Eu acho que a gente tem dentro da Sobrasa uma página riquíssima, que eu tenho certeza, Sim. como eu tô ligado a um grupo internacional, a gente fez uma recomendação agora internacional sobre a Covid, e então eu conheço todas as instituições internacionais que lidam com afogamento. Eu não tenho dúvida em dizer que a Sobrasa é a que tem, de longe, a maior quantidade de programas e material na sua web e em campo. Tá? Ela deve ter pelo menos umas 10 ou 20 vezes mais do que a segunda que vem lá atrás, tá? Que deve ser na Austrália mesmo. E isso é fruto não do meu trabalho, mas de um trabalho de uma equipe muito grande. Né? E aqui, esse material todo ele está disponível na internet gratuitamente. Então, assim, são programas de prevenção. Kim na escola, piscina mais segura, surf salva, emergências aquáticas, suporte básico de vida em afogamento, mergulho mais seguro, município mais resiliente em afogamento, 5 gibis,
4 vídeos de prevenção em desenho animado, né? Então, uma gama muito grande de material. Cara, pega um material desse, escolhe um público do teu lado, hospital, que seja no seu hospital, que seja na sua creche, na escolinha, na aula de natação, no clube, na escola, não interessa. Escolhe um público. Pega uma coisa pequena. A gente tem um programa lá na internet, tem 35 programas, tem um cardápio de 35 coisas diferentes para você escolher. Desde uma coisa muito simples, que é passar um vídeo, botar 10 crianças sentadinhas, passar um vídeo e conversar com elas, né? Até programas multiprogramas, que é o município mais resiliente ao afogamento. Então, assim, existe um cardápio para todos os gostos. Pega um desses, né? Eu acho que a missão da gente é multiplicar essa informação. Você multiplicou essa informação, você educou e evitou o afogamento. Então, acho que é essa mensagem que eu tenho, acho que de mais importante de tudo que a gente falou, eu acho que você pode fazer a diferença na vida principalmente de uma criança, que são as pessoas que mais se afogam, mais morrem no Brasil. Eu acho que essa mensagem é essencial, de que cada um pode fazer a diferença, né? Então, cada um pode se orientar, né? Pode estudar, vai ser importante para si e ainda vai conseguir orientar várias outras pessoas ao seu redor, né? Então, para quem tiver interesse aí, sobrasa.org tem muito material, como o professor Spillman falou, a gente usa bastante todas essas referências, muita coisa pronta, assim, né? Já para ser as campanhas, tudo já pronto mesmo para ser utilizado, para fazer essa divulgação é muito importante. Então, eu queria agradecer a presença. Diga, pode falar. Para lembrar que, como na ressuscitação, melhor fazer alguma coisa do que nada, na prevenção de afogamento é a mesma coisa. Ah, eu não sei fazer, não. Faz um pouco. É só não inventar coisas que não existem. Né? Sim. Lá está tudo escrito. Pega alguma coisa que você acha legal e passa adiante. Sim, com certeza, é verdade. Não, então, a informação é a melhor arma que a gente tem, né? E aí, prevenção neles. Então, eu queria agradecer a presença do senhor na nossa live, foi excelente, muitos comentários interessantes aí para a sua experiência de vida, eu acho que acrescenta, é sempre um prazer assistir o senhor falando, porque cada vez é mais aprendizado. Diga. Não, é a nossa fotografia. 5 medidas Sim. para vacinar uma piscina ou vacinar contra o afogamento. Bota a sua mãozinha que eles vão tirar a fotografia. Sim. Então, fazer aqui também. Então, eu queria agradecer a presença do senhor. Não está sincronizado, agora vai. Não, mas acho que já foi, não foi? Foi. Queria agradecer a presença do senhor aqui na nossa live do Grupo de Estudos de Enfermagem no Trauma, 25 segundos para encerrar. Estamos disponíveis sempre que preciso, então sigam o Instagram da Sobrasa, visitem o site sobrasa.org, sigam também o nosso Instagram do Gente, que a gente sempre tem essas informações bem fresquinhas. Muito obrigada pela presença, professor Espion. Tchau para vocês. Beijos.